senhor quer falar agora? Pode. Acho que aqui é mais perto, talvez. Sim, por favor. Eu espero não parecer tão velho quanto a democracia nesse país. Meus caros, diante desta sede de crueldade que nos invadiu a partir de 64, com o apoio financeiro e estratégico dos Estados Unidos da América do Norte, nós ficamos inteiramente à mercê dos juízes. Eram eles que deveriam nos salvar. Pois bem, eu, num determinado momento, fui eleito para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então propus em 2008 que a Ordem dos Advogados do Brasil, como está na Constituição, exercesse o seu privilégio, no bom sentido, de ingressar com uma ação contra a lei de anistia. Por quê? Porque nós éramos e continuamos a ser o único país da América Latina que ainda não julgou e puniu os seus torturadores. Essa ação foi ajuizada em 2008 e ela explicitamente sustentava que a Lei de Anistia de 1979 não se aplica aos agentes públicos responsáveis pelo cometimento de crimes de homicídio, tortura, estupro, sequestro de pessoas, chamado desaparecimento forçado, e ocultação de cadáver de oponentes políticos durante o regime empresarial militar. Essa ação foi julgada improcedente em 29 de abril de 2010, contra 2 votos apenas no Supremo Tribunal Federal, dos ministros Ricardo Lewandowski e Carlos o amigo chamado Carlinhos, que representava, nesse particular, toda a classe dos advogados. Foi interposto o recurso de embargos de declaração, pedindo-se ao Supremo Tribunal que declarasse o que não foi feito no acórdão, se a lei aplicar-se-ia aos crimes de desaparecimento forçado e ocultação de cadáver, os quais são considerados crimes permanentes, enquanto não reaparece a vítima ou não é encontrado seu cadáver. E isto porque a própria lei de anistia, determinou que ela somente seria concedida aos crimes cometidos até 15 de agosto de 1979. Em 22 de março de 2012, a pedido do relator do processo, ministro Luiz Fux, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade adiar o julgamento dos embargos por uma sessão apenas. Até hoje, o relator não pediu que o recurso fosse incluído em pauta de julgamento. E ele continua a aparecer em público, como se não tivesse feito nada de errado. Em 24 de novembro de 2010, ou seja, 6 meses após o acórdão,
proferido na arguição de descumprimento de preceito fundamental 153, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, guerrilha do Araguaia, condenou o Estado brasileiro por unanimidade por graves violações de direitos humanos cometidas por seus agentes. E declarou textualmente que as disposições da Lei de Anistia Brasileira, que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos, são incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Em maio de 2014, após recurso, ou melhor, recusa do Conselho Federal da OAB em propor uma ação sobre esse fato, eu pedi pessoalmente e o Conselho Federal não deu sequência ao meu pedido. Intentei como advogado, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, uma nova arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo por objeto o fato de o Estado brasileiro não haver ainda cumprido nenhuma das 12 conclusões da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia. A instrução do processo foi concluída, inclusive com parecer parcialmente favorável da Procuradoria-Geral da República. Mas até hoje a ação não foi levada a julgamento. Meus caros, nós precisamos agora, claramente, pôr diante do público brasileiro a covardia, a falta de dignidade dos juízes brasileiros, pois eles são o único guardião que nos resta diante da vergonhosa atuação dos demais poderes. Eu espero, eu já estou velho, caduco, mas eu espero que os jovens desse país retomem essa luta em respeito à dignidade do povo brasileiro. Muito obrigada, professor Comparato.